boa noite. O tema escolhido para a avaliação 2, através dessa apresentação, foi a obra Criação das Aves, da artista Remédios Varo. Eu tinha até entrado em contato com a professora anteriormente para saber se poderia ser a respeito da Remédios mesmo, porque apesar de ela ser considerada assim uma artista latino-americana, até porque a maior parte das obras dela ela desenvolveu na Cidade do México, de origem ela é espanhola. Então, foi feita essa confirmação antes. O método escolhido também foi o segundo, o método iconográfico e iconológico. Então, vamos lá. A Remédios Varo e sua obra estão inseridas dentro de um período chamado surrealismo tardio. Um estilo, na verdade, né? Não sei se pode ser considerado um período, porque enquanto ele estava em desenvolvimento, também estava havendo outros estilos, né? O surrealismo esotérico e o realismo mágico. O surrealismo tardio é considerado, na verdade, uma síntese desses dois estilos, porque o surrealismo esotérico, ele é caracterizado pela escolha de signos mágicos como temas, formas humanoides sem gênero definido, sonho como objeto e uma forte carga de simbolismo. E o realismo mágico, ele até também traz esses temas, mas ele foca muito nos métodos e técnicas renascentistas, a perspectiva harmônica, linhas retas, acabamento regrado. Então, em alguns autores eu encontrei como se fosse realismo mágico e surrealismo tardio como sinônimos, mas na verdade o enfoque da nomenclatura ela está relacionada mais no que a gente quer enfatizar. Então, a Remédios Varo, ela tem um pouco das duas coisas, né? Tanto a forma, ela pode ser colocada com um tanto de realismo, mas as temáticas e os signos que são abordados, eles são considerados realistas. Aqui a artista Maria de los Remédios Varo Uranga. Anglés é um povoado, uma cidade muito pequena, na verdade, lá na Espanha, e ela faleceu em 1963 na Cidade do México. Os seus pais, o pai era engenheiro e era também uma pessoa mais liberal. Por conta do trabalho, fazia muitas viagens e até para fora da Espanha, inclusive junto com os pais. Porém, em contrapartida, a sua mãe era muito conservadora. Ela era muito católica e fez com que a Remédios ela ingressasse, inclusive, no colégio de freiras à época, né? Mas aí com o pai ela aprendeu geometria, desenho, filosofia, até inclusive uma personalidade mais questionadora. Aqui eu pontuo as vivências da artista. Ela passou um período em Paris, mudou-se para Barcelona, tem o seu primeiro casamento, até 1936, participa de uma exposição chamada Lógico-Fobista, e aí tem muita também doutrina acerca desse nome, porque por que não surrealista, né? Então eles optaram por um nome lógico-fobista, né? Um jogo de palavras aí de fobia ao lógico, então o medo do lógico como resultado, tendo como resultado o apropriar-se de uma metafísica. Então, por isso que lógico fobista. Então, Miró, Dalí, Massanet, Esteban Frances e a própria Remédios Varo fizeram a composição desse grupo em 1936. Ocorre, então, a Guerra Civil na Espanha. Ela precisa sair da Espanha, se exila em Paris, onde ela acaba tendo seu segundo casamento com também a artista Benjamin Perret. Só que ocorre a invasão nazista, né, na França em 1940 e ela tem que se exilar novamente no México. Então a gente tem, por essa vivência, a gente tem que se trata de um artista que vivenciou a guerra muito de perto, né? E já inicialmente em sua infância, com a profissão do pai, ela já teve que se mudar bastante. Então existe uma questão territorial aí, em que ela veio a realmente encontrar suas raízes e ter maior inspiração somente quando ela chegou no México. Apesar de, durante todo esse período, ela estudar, ela ter contato com a Academia de Belas Artes que ela participou. Enquanto ela estava na Academia de Belas Artes, ela não tinha uma vivência surrealista. Foi somente depois que ela saiu que ela começou a desenvolver e realmente participar desses grupos, né? Grupos que eram muito machistas, inclusive, né? Eu encontrei diversas pontuações em textos de que o surrealismo ele via a mulher como uma musa, mas ele não via muito bem a participação ativa da mulher enquanto artista. Então, pessoa que teve diversas vivências interessantes. Eu pontuei também suas influências. Estudou na mesma Academia de Belas Artes que Picasso e Dalí. A estética surrealista somente fora da academia. Apresentou trabalhos como colagem, escultura e fotografia. Na verdade, até como escritora também. Cartas, receitas esotéricas e sonhos publicados em vida e postumamente. Na verdade, o sonho também é uma temática muito forte. Em várias obras dela, ela disse que foram a partir de sonhos que ela teve. É considerada a bruja do surrealismo americano. Então, você vê esse lugar da mulher questionadora, da mulher artista, da mulher alquímica, de certa forma, porque ela teve leituras na alquimia também,
para o local de bruxa, né? Para vestir esse arquétipo, né? Que não chega, que assim, pode ser considerado tanto para ela, eu acredito que uma coisa boa era o que ela queria mostrar, mas para a sociedade é algo a ser escrachado, né, de certa forma. Então tem uma dualidade interessante aí também. Ela fez muita amizade com Leonora Carrington, que também foi uma pintora que desenvolveu muitas obras enquanto viveu no México, o exílio no México, mas ela era britânica. E a Remédios Varo, ela teve muito contato com filosofias herméticas e orientais, por isso eu falei sobre a alquimia, que está dentro desse meio também, com a ideia de estudar processos de construção de consciência, de transcendência, né? E aí, especificamente, uma linha que ela seguia, que ela gostava muito, era essa ideia de você conquistar uma consciência individual, mas que posteriormente ela vai ter que se expandir para uma consciência coletiva, né? Isso também ideologicamente mostra muito sobre ela. Leituras como Blavatsky e Jung, né? E na literatura muito contato com Paul Huxley e Verne. Seu nascimento ocorreu após a morte da irmã, o que deixou a artista com uma sensação documentada de ser uma substituta e encarnar esse papel de substituição e se cobrar por conta disso também. A gente tem aqui a dualidade entre o conservadorismo religioso da mãe e uma postura voltada ao ocultismo e misticismo, até como uma possível rebeldia inicialmente, e a necessidade de criar outro mundo para além do que estava sendo mostrado para ela. Teve contato com as obras do Museu do Prado em Madrid, como Goya, Bosch, El Greco. Então, o próprio Goya, né, é o único sobre quem eu posso falar aqui, que eu conheço realmente as obras, os outros eu já ouvi falar, mas não me vem nada à mente agora especificamente. Mas o Goya, ele tem essa característica de trazer temas místicos, né, mitológicos, com traços clássicos, né, com uma tentativa assim, de retratar a musculatura, né, retratar aquele objeto e aquela forma como se fosse algo voltado pelo classicismo, mas cuja temática e o sentimentalismo e o simbolismo vão muito além disso daí. Então, a obra Criação das Aves, que é o objeto do trabalho, é essa obra aqui. Ela está atualmente no Museu de Arte Moderno do México. É um óleo sobre alvenaria. Na verdade, é um tipo de madeira, né? A melhor tradução que eu encontrei foi alvenaria. E ela é datada de 1956. Eu pontuei aqui algumas coisas pra gente falar sobre, porque pra mim ela é uma obra que retrata bastante a metalinguagem. Porque a gente tá falando de um processo de criação. Né? Para além de elementos que a gente vai detalhar, a gente pode puxar da personalidade da Remédios que eu acabei de mencionar, justamente essa questão dos estudos de alquimia, né, do contato que ela teve com a mecânica da engenharia do pai. Então você tem uma coisa química, né, você tem objetos que, é claro, que criações na forma, mas que remetem a laboratórios químicos, né, e essa questão do processo de criação. Especificamente, para começar a delimitar algumas coisas, a gente tem uma figura que é uma coruja, é uma ave-mãe, e eu já coloco como uma questão feminina por conta dos traços femininos do rosto, e na posição de criadora, na posição só, né, até como destaca aqui o Guido Carreiro, como eu encontrei, algo que precisa de uma solidão específica, porque demanda uma concentração. A ideia de criar aves, na verdade, aqui ela pode ser uma alegoria para qualquer processo de criação, como a própria pintura, por isso que eu coloco como uma metalinguagem, mas também como processo de escrita, né? Qualquer criação, até uma criação além como nós mesmos, né? Como nós fomos criados, ou algo nesse sentido, o mais divino, metafísico, transcendental. Então, do coração, né, da parte do peito, tem esse violino, e especificamente também doutrinariamente colocam como violino por conta do cavalete, do qual sai o fio que forma o pincel com que ela está trabalhando. O prisma, ele refrata a luz que dá vida a esses objetos. E aqui nós temos essa engenhoca que produz aqui as cores primárias, né, o azul, o amarelo e o vermelho. Então a gente tem dos pássaros a sonoridade e as cores vibrantes. E essa criação, ela toma vida própria e se liberta através dessa janela daí, já saindo do controle do criador. E aí a gente pode levar até para interpretações, né, porque a gente tem essa relação entre criador, obra e intérprete, né? Então, quando a obra sai do controle do criador, ela está aberta a novas interpretações. E algumas obras, até como o passarinho que fica aqui, ele fala, algumas aves voam em busca de um leitor, porque ele está fazendo analogia com a escrita, e outras permanecem junto ao escritor esperando algum retoque, né? Como é retratado aqui pelo passarinho que ainda está se alimentando e precisando de algum outro tipo de força para conseguir voar. Então, inicialmente, a gente pode pontuar algumas coisas assim nesse sentido. Aqui eu quis destacar especificamente essas
questões assim, né? As aves ficam, as criações guardadas e não publicadas, alimentando-se só estarem prontas para ir, os tubos químicos que geram as cores primárias no formato. Eu enxergo uma criança, né, aqui como algo que está fazendo parte desse processo, mas assim, tá aberto a várias interpretações, né? Porque a gente tem cabeça, a gente tem um corpinho, a gente tem perninhas, você pode levar para várias outras interpretações também. As cordas que formam o pincel que sai do violino em seu coração, como as pinturas e os escritos exprimem o que está no coração do criador. O prisma para refratar a luz e obter as cores, a luz exterior dando a vida, a liberdade da criação que toma rumos diversos daqueles inicialmente pretendidos através da interpretação alheia. E tudo isso dentro de uma temática de transcendência. Como se esse passarinho, ao conseguir sair por aquela janela após criado, ele estivesse alcançando uma realidade diferente daquela que o criador ele possui ali naquele momento. Também outro sinal muito forte de que se trata de uma figura feminina é o autorretrato da artista, porque os traços da boca, né, a gente pode observar o jeito que desenha os olhos. Eu podia ter escolhido o primeiro método que a professora Lia falou sobre os cacoetes, porque em várias obras da artista a gente pode encontrar autorretrato dela como personagem principal. Então, essa é uma característica mais específica. Por conta da riqueza do simbolismo que ela representa, foi que eu optei pela análise iconográfica e iconológica. Aqui são retratações da artista. Isso aqui ela está com uma máscara feita pela Leonora Carrington, que eu mencionei anteriormente, como se fosse uma escultura também, como ela própria encarnando uma obra de arte. Ela fala, não quero falar sobre mim, porque eu tenho muito arraigado em mim uma crença de que o importante é a obra, não a pessoa. Né? Mas aí é aquela coisa, ela quer usar de outras temáticas, mas as temáticas acabam sempre perpassando, né? O quanto que a gente pode efetivamente falar sobre algo que não está em nós, né? É muito difícil. Então, as suas criações, elas podem sim refletir parte do que está acontecendo dentro da autora, né? Aqui também eu coloquei alguns excertos. Aqui é a Silvana Ávila falando como se fosse a Remédios Varo. Então ela fala que enxergava diversas almas dentro da cidade dela e que na cidade dela em que ela nasceu ela aprendeu que uma história sempre se sobrepõe à outra e tudo isso sempre através dos signos. Então essa ideia do mundo dentro do mundo sempre a fascinou. Porque uma das leis espirituais diz que o objeto criado recria o seu criador. Então achei essa passagem muito boa para significar o que a gente está vendo naquela obra de criação. Ora, a visualidade de Remédios Varo busca não somente um encontro com si mesma na linha do esoterismo, como também um plasmar do mundo físico, aportes e elementos para metamorfosear as criações de suas pinturas fantásticas, seus mundos irreais, mundos outros. Pode-se concluir que o uso desses elementos naturais, orgânicos, venham diretamente da influência do cenário cultural e geográfico mexicano. Será a fantasia e a imaginação o refúgio e liberação da mente frente ao encarceramento do corpo? A análise iconográfica, então, como dito, o método escolhido foi o segundo, o método apresentado pela professora. Então, Panofsky, ele propõe 3 níveis de análise de significado da obra. A análise pré-iconográfica, identificar formas puras, motivos primários e relacionamentos entre eles. Então, a gente tem ali essa ave criadora, uma ave noturna, que é uma coruja, os passarinhos, as tintas, o violino. Então, é uma análise assim, de forma, né, inicialmente. Quando a gente passa para a análise iconográfica, a gente já tira um pouco da percepção de significado, ligar os motivos aos conceitos, criar verdadeiras alegorias e imagens, como a gente fez quando falou sobre o papel do criador, em como aquela imagem ela funciona para delimitar, para representar vários processos de criação, né, como a arte, né, como pensar ali qual papel que aquela luz tem, pensar ali também como identificar que alguns pássaros estão voando e são criações completas e outros estão ficando, e por isso eles ainda precisam de um retoque. Esse tipo de análise, né, a percepção de significado, né, o que significa aquela coruja ali, a ideia de que aquela figura que está ali pode ser uma figura feminina, e isso ter significados em cima da criação, ser feita por uma figura feminina. E o terceiro nível, que seria a iconologia, né? Então, qual a atitude emocional, intuição, sintoma de contexto da obra, encontrar valores simbólicos, cultura. E para isso, a Panofsky fala que a gente precisa ter uma análise pré-iconográfica, uma análise iconográfica muito sólidas, para que a gente não fique divagando, né, em cima dos conceitos simbólicos que existem. Então, quando a gente volta para a obra, a análise iconológica, que eu acredito que possa ser feita, retirando elementos da vida pessoal e das influências que ela teve, é justamente o papel feminino nessa criação, que traz a ideia de que você precisa, num mundo
que está em guerra, que foi o que ela viveu, e a paz que ela encontra no México para criar as suas obras, e talvez até um contexto mais convidativo para mulheres do que o contexto que ela via na Europa, em Paris e em Barcelona. Então, daí a gente pensar que essa criadora é ela, né, essa conexão com a própria autora pode ser retirada dessas interpretações, desses significados, para além de só pensar no autorretrato dela e nos traços que isso contém. Então, ela enquanto artista, que precisava de seu momento de criação, que precisava observar suas obras tomando rumos que talvez não necessariamente ela pensou, ou que ela tenha mesmo pensado antes, mas que interpretaram de forma diversa. Ela saber que suas obras estão ali, coisa que ela ainda precisa trabalhar. Então, eu acredito que essa obra, eu a escolhi especificamente até por chegar nessas conclusões, de que a iconologia por trás dessa coruja criadora, para além de ser ela, representa uma condição feminina na década de 50, 40, 50, pelo que ela viu a obra de 53, mas a eclosão da Segunda Guerra Mundial e todas as eu não quero usar nem a palavra preconceito, porque isso não está especificamente documentado com relação a ela, mas todas as dificuldades que ela pode ter experimentado dentro de se firmar como uma criadora, né? Como escritora, como pintora, como esposa, né? Todos esses papéis que ela acabava tendo. E como essa obra ela traz essa ideia do que ela estudava, né? Desse processo alquímico, dessas filosofias herméticas e orientais, dessa criação arquetípica de qual é o processo de transcendência que a pessoa tem que viver. Né? Como se chegar a essa transcendência individual e transcendência coletiva dentro de uma criação. Somos todos produtos do nosso meio, ou como a gente sai dali, o que é que vai ser influenciado em cima de nós. Então, são essas análises iconológicas que eu pretendo fazer, né? Nessa análise inicial da vida da autora e das influências que ela teve ao longo desse tempo, é o que vai me permitir chegar em alguma conclusão com relação à iconologia, para que a gente complete essa metodologia que o Panofsky descreveu. Então aqui estão as referências. E é isso. Muito obrigada.